Mas antes, vamos ao noticiário do Fortaleza. A gente vai à capital cearense conversar com o André Almeida, que nos conta a visão dele para o Fortaleza hoje à noite. Tudo bom, Xará? Bem-vindo ao Seleção. Fala, Xará, tudo bem? Um grande abraço a você, a Renata, Conrado, Losete, todo mundo ligado aqui no Seleção. Fortaleza chega embaladíssimo, como vocês falaram, é o melhor momento da história do clube. Sim, não é nenhum exagero a gente afirmar isso, afinal de contas o Fortaleza está a 180 minutos, a 2 jogos de se tornar o primeiro nordestino a chegar numa final de competição internacional. Logo na sua segunda participação de Copa Sul-Americana, um time que ainda está no começo da sua trajetória internacional, mas tem se consolidado no cenário nacional, como bem disse o Conrado Santana. O momento é muito positivo, são 7 vitórias nos últimos 8 jogos, o Fortaleza vem de 2 vitórias consecutivas, uma delas sobre o próprio Corinthians em casa pelo Campeonato Brasileiro. Claro que um cenário completamente diferente, um outro contexto de jogo, mas venceu o São Paulo também fora de casa na última rodada pelo Brasileirão. A boa campanha no Campeonato Brasileiro dá mais tranquilidade para focar na Copa Sul-Americana. Acho até que a excelente campanha na Sul-Americana talvez ofusque um pouco um bom Campeonato Brasileiro que o Fortaleza vem fazendo. Uma campanha sempre de meio para cima da tabela, brigando ali próximo ao G6. Mas fato é que o Fortaleza chega hoje num ótimo momento, com um trabalho consolidado, com o Vojvoda tendo força máxima para a partida de hoje, até mesmo o Caleb, que foi desfalque nas últimas partidas por conta de uma lesão, viajou com a delegação do Fortaleza, não há nenhum grande desfalque, é força máxima para esse grande duelo, e um Fortaleza que, se tem o Corinthians muito forte jogando em casa, nessa Copa Sul-Americana também tem ido bem como visitante. São 5 partidas e 4 vitórias. O Fortaleza só perdeu para o Estudiantes de Mérida, ainda na fase de grupos, nas últimas rodadas, quando já estava classificado e foi com o time todo reserva. Mas mesmo jogando fora de casa, consegue manter um padrão, uma identidade, acumulando assim bons resultados nessa Copa Sul-Americana. Hoje o Fortaleza tenta também a quebra de um tabu. Nunca venceu o Corinthians jogando em São Paulo. São 15 jogos, 11 vitórias do Corinthians, 4 empates, mas quebrar tabu tem sido uma marca do trabalho do Vojvoda também. Ele tem sido especialista nesse aspecto. Só para citar um exemplo, o Fortaleza nunca tinha vencido o São Paulo, também jogando na capital paulista. Desde que o Vojvoda chegou, são 3 jogos no Morumbi pelo Campeonato Brasileiro, com 3 vitórias do Fortaleza. O Fortaleza tem conseguido quebrar alguns tabus aí. Na era Vojvoda, contra o Corinthians, são 6 jogos, com 3 vitórias do Fortaleza, 1 empate e 2 vitórias do Corinthians. O retrospecto, claro que não entra em campo, né? Mas esses números aí o Fortaleza se apega também para, quem sabe, conquistar um resultado positivo hoje jogando fora de casa. Fortaleza sabe que o Corinthians aposta também muito na força que tem jogando em casa. Não imagina um Fortaleza que vai jogar de peito aberto, vai tentar encarar o Corinthians com muita ofensividade, adiantando linha de marcação, tentando sufocar o tempo inteiro, porque sabe da responsabilidade que o Corinthians traz para esse jogo da ida, mas também não vejo em momento nenhum um Fortaleza que vai para jogar com todo mundo atrás da linha da bola, só se defendendo e abrindo mão de jogar. Imagina um Fortaleza que, quando tiver a bola, quando tiver a possibilidade, vai tentar propor jogo, porque é um time bem equilibrado, bem consistente, tem toda a capacidade de fazer isso, mesmo jogando fora de casa, viu, Rizek? E só para não magoar a torcida alagoana, o Fortaleza pode ser o primeiro nordestino a chegar a uma final desde o CSA em 99, que perdeu a final da extinta Copa Conmebol para o Tajeres. Em competições que ainda são disputadas, o Fortaleza aí sim pode se tornar o primeiro da história da região a chegar. Ô Xará, e me diz uma coisa, foi linda a festa, o Aerolion, né? A partida da equipe rumo a São Paulo. E o clube divulgou novas imagens nas redes sociais, a gente mostra. Conta um pouco mais para a gente dessa festa impressionante que a torcida fez para a equipe do Vojvoda. Olha, Rizek, foi de fato impressionante. O aeroporto virou um caldeirão, virou estádio. Na verdade, começou na saída da sede do clube. Essas imagens são lá do PC, quando a delegação estava saindo do hotel para ir no caminho do estádio. Já tinha muitos torcedores na saída ali da sede do clube, e o caminho inteiro, o percurso inteiro foi acompanhado, foi cercado pelos torcedores do Fortaleza, que fizeram rua de fogo, com sinalizadores. E o mais interessante
interessante que a gente vai ver nessas imagens é como os jogadores se envolveram ali genuinamente como verdadeiros torcedores. E esse é um aspecto que vale a gente mencionar. Temos falado sobre o momento do Fortaleza dentro de campo, que tem 7 vitórias nos últimos 8 jogos, mas há uma sinergia, há uma positividade e um ambiente muito bom de se trabalhar, que isso pode fazer a diferença também num momento como esse. O Corinthians vem num momento mais pressionado, de maior dificuldade. O Fortaleza é o contrário. É claro que o Fortaleza quer chegar à final, quer buscar esse título inédito, mas a sensação é de desfrutar também desse momento. E há uma sinergia entre torcida, jogadores, comissão técnica, corpo diretivo, todos assim muito com o mesmo pensamento. E tem sido muito legal de ver como os jogadores têm se envolvido também genuinamente com esse feito histórico que o Fortaleza está fazendo na Copa Sul-Americana. Foi uma festa espetacular, o aeroporto completamente lotado, vocês podem ver aí nas imagens, virou Arena Castelão praticamente. Muitos torcedores estiveram presentes numa noite de domingo, muitos seguiram inclusive viagem para São Paulo. O torcedor vai ocupar a parte destinada hoje à torcida do Fortaleza na Neoquímica Arena completamente, não tenho a menor dúvida disso. Então há uma sinergia, um momento de positividade muito grande que o Fortaleza vive pelos resultados dentro de campo, pelo processo administrativo que está passando também. No último sábado, vocês certamente acompanharam, o Fortaleza aprovou, os sócios torcedores do Fortaleza aprovaram a transformação em SAF. Fortaleza não faz essa mudança porque está com a corda no pescoço, porque está precisando de uma solução emergencial. É um processo muito bem elaborado, muito bem estruturado. O torcedor fazendo parte desse momento também, o sócio-torcedor votou pela aprovação da SAF. Então há um ambiente como um todo do Fortaleza muito pacífico, muito tranquilo, um clube que chega sem conflitos, e acho que esse extracampo pode acabar impactando também dentro das 4 linhas. E para passar aí para vocês de volta, Rizek, você falou sobre a questão dos jogadores decisivos que o Corinthians de fato tem. Hoje eu vejo coletivamente, o coletivo é a grande força do Fortaleza. Tem jogadores individualmente bem, o Marinho vem num bom momento, Caio Alexandre faz uma excelente temporada, o sistema defensivo com Brits e Tite está muito bem, Pochettino em crescente, Lucero, artilheiro do time com 20 gols no ano, Guilherme foi decisivo contra o América Mineiro, mas a grande força do Fortaleza é o coletivo. E a individualidade pode fazer a diferença para o Corinthians, mas aí tem o outro lado da moeda, que se essa individualidade não funciona, não vai bem, o coletivo acaba perdendo muito, porque depende desses jogadores. Então eu vejo o Fortaleza hoje, nesse aspecto, com mais alicerces, com mais argumentos, porque tem um coletivo muito forte. Se uma ou outra peça não funciona, acaba que o coletivo todo acaba superando essa individualidade. A gente viu isso na final da Copa do Brasil. Mais talento de um lado, jogo coletivo melhor de outro, prevaleceu o jogo coletivo. Diga lá, Conrado. Queria perguntar para o André, um abraço primeiro, né, André? Eu falei aqui um pouquinho antes de entrar, não sei se você estava ouvindo, sobre o Marinho. Queria saber como você vê isso e como a galera aí em Fortaleza encarou essa contratação, né? De novo, né, pessoal? Não que seja a mais cara, nem a que mais deu certo na história de Fortaleza. Eu digo no momento da contratação, o peso, o orgulho de conseguir contratar um jogador desse. Como você vê também essa contratação do Marinho, André? Ah, você foi perfeito, Conrado. Eu estava acompanhando sim, e de fato existe um simbolismo, né, na contratação. Ela vai além dos valores, além do próprio jogador em si, mas o Fortaleza ir no Flamengo para tirar um jogador, um atacante, que tudo bem, não estava vivendo o seu melhor momento, mas como o Rizek disse, há poucos anos foi rei da América. Existe uma sinalização ao mercado ao realizar esse tipo de movimento. E ele não foi o único que o Fortaleza fez nessa temporada. Fortaleza foi ao Colo-Colo para tirar o Lucero, que era o artilheiro e goleador do time, capitão, principal jogador do Colo-Colo. Tudo bem, não é uma grande potência no cenário sul-americano, mas é um grande time chileno. O Fortaleza contratou o Machuca recentemente, que era o grande destaque do União de Santa Fé, era o principal jogador. Foi um pedido do Vojvoda e a diretoria trabalhou muito para conseguir realizar essa contratação. Foi lá, bancou o acerto com o Machuca, que é, inclusive, em termos de valores, a maior contratação da história do Fortaleza. Conseguiu trazer o Pochettino no começo do ano, que no ano passado
estava defendendo o River Plate do Gallardo, conseguiu trazer o Caio Alexandre e mantê-lo também nessa temporada. Então, tem alguns movimentos de mercado que o Fortaleza tem feito recentemente que tem dado uma sinalização de que, chegamos para ficar e é um Fortaleza competitivo, com capacidade, claro, reduzida de investimento, mas que faz mais com menos. Se não tem tanto dinheiro assim para gastar, tem otimizado os seus gastos e tem feito valer muito bem o seu investimento. Um outro exemplo recente, o Corinthians teve interesse na contratação do Zé Wellison. E o Zé Wellison não quis ir, ele quis permanecer no Fortaleza, porque é um ambiente que ele já está adaptado, um trabalho que ele conhece muito bem a metodologia, sabe como joga o time do Vojvoda, ele é titular da equipe ao lado do Caio Alexandre. Então o Fortaleza hoje não apenas consegue captar, trazer novos jogadores, dando essa sinalização ao mercado, como também reter o seu talento. O Vojvoda já deve ter no celular dele. Não tem chamada Corinthians, já tem uma resposta automática. Não. Já é automático. O tamanho, muita gente deve ter sondado o Vojvoda. O interesse que o Corinthians já demonstrou mais de uma vez em ter o treinador argentino. André, muito obrigado pela participação. Que seja um jogaço hoje. E vamos seguir falando dele aqui no Seleção. Até a próxima. Valeu, Rizek. Um grande abraço a todos da mesa e até a próxima. Com certeza vai ser um grande jogo.